Pode. Falou. Boa noite, Paulo. É um prazer falar com você. Parabéns pela vitória. Terceira vitória consecutiva. Flamengo praticamente classificado para a semifinal da Taça Guanabara. Primeira pergunta em relação ao desempenho hoje da dupla que você botou, Rômulo e também o Ronaldo, né? Ali como apoiadores. E em relação ao clássico de sábado, diante do Vasco. O Vasco veio de derrota e o Flamengo de 3 vitórias. Queria que você analisasse também. E se você vai amanhã prestigiar os garotos da Copa São Paulo na final. Vou começar pela última. Vou estar aqui já procurando. Vou estar aqui torcendo, em primeiro lugar. Vou chamar os meninos. Houve uma liberação total, um retorno de todos aqueles jogadores que estavam conosco, e a fim de que eles pudessem tentar buscar o título. Isso é muito importante. A gente sempre valoriza também o título, porque essa é uma consagração. Mas vou ficar aqui justamente para poder. As dificuldades agora, nós tínhamos 5, já tínhamos um trabalho todo elaborado, e em função disso estamos modificando. Nós estamos ingressando um ou outro, hoje foi Paquetá e Rômulo, tá? Ingressamos, nós já tínhamos programado uns 2, 3 mais no clássico, tenho que rever, porque eu não posso ter mais que 3 que não vão aguentar o ritmo 90 minutos. Então nós estamos de acordo com a nossa programação, que tem 10 dias a menos e pesa. Depois do clássico aí nós vamos ter 2, 3 semanas cheias, e aí sim eu acho que nós vamos ter possibilidade de dar uma regulada em toda a parte física, a parte técnica, a parte tática. Eu acho que vai melhorar. Agora nós estamos mexendo na equipe devido à necessidade, uma programação. Eu precisava ver o Rômulo ali, o Paquetá. Existe a necessidade de a inclusão de um ou outro jogadores, aqueles que estão se apresentando melhores. Então, volta e meia vocês veem na escalação um ou outro, 2 ou 3. Isso quebra um pouco o conjunto, apesar de nós não termos ainda dentro daquilo que eu gostaria de ter. Não tem uma equipe ainda definida. Então nós estamos dando prioridade justamente a esses jogadores que estão, a princípio, pessoal de fisiologia, preparação, indicando, e agora com as 3 submissões, uma maior dificuldade ainda. Carpegiani, boa noite. Na última partida você disse que foi importante vencer, mas que o time não tinha convencido, que ainda precisava acertar muita coisa. Hoje você achou que o desempenho foi melhor, eles te convenceram mais? E a segunda pergunta, você pode dizer pelo menos um ou outro jogador que você já pensa em lançar do elenco principal no clássico de fim de semana? Nós temos alguma coisa programada já para o clássico, a inclusão seriam 3, agora estamos repensando, que hoje, devido àquilo que nós vimos, eu também tive o Cuejar, exatamente para dar uma estabilidade no setor de meio, apesar de saber que ele não pode jogar as 2 primeiras partidas da Libertadores. Mas eu necessito dar uma encorpada nessa equipe. Eu necessito, até para meu critério, eu ver os jogadores em ação. Então, o que já estava à disposição, não está liberado para jogar a Libertadores, mas está para o estadual. Então, dou uma encorpada. Acho que eu vou manter o Cuejar e vou talvez colocar 2 ou 3 jogadores. Vou levar o Marlos, que não decidi ainda se vai fazer sua estreia no início ou durante o transcorrer do jogo, devido a esse problema dessa recuperação desse pessoal em termos da preparação. Quanto ao resultado, é sempre bom vencer, que em cima de vitórias é que você consegue corrigir, apesar de nós estar sempre trocando a equipe. Eu não jogo com a equipe A, porque nós estamos fazendo uma melhor preparação, então um cuidado todo especial. E os meninos, existe a necessidade de nós estarmos enxertando colocando alguns jogadores até para termos de observação e para dar uma encorpada, porque sabemos que nós estamos um pouco distante ainda do que a gente quer futebolisticamente falando.
Carpegiani, boa noite aqui atrás. Você conhece muito bem, claro, a máxima do Flamengo, o craque que o Flamengo faz em casa, né? A garotada empolga o torcedor, quem está na arquibancada, vê o Lincoln jogar, vê o Vinícius Júnior jogar, o Paquetá. Você acabou de falar de encorpar o elenco e ter esses meninos cada vez mais amadurecendo ao longo de uma temporada. Queria que você pudesse falar um pouquinho do que esperar do camisa 9 do Lincoln, que é um menino que vai entrando aos poucos, e uma outra questão, já que você abordou a questão da Libertadores, que é um foco, você está preparando o time para entrar bem nessa competição, hoje saiu a punição dos 2 primeiros jogos dentro de casa com portões fechados. Quanto perde o Flamengo com essa punição? Bom, eu também fiquei sabendo, fui informado, nós lamentamos, mas acho que o Flamengo vai recorrer e não temos muito a acrescentar. Só lamentamos o fato de nós não termos aquele jogador tão importante que é o torcedor, que faz a diferença. Eu só lamento por isso, mas não tenho nenhuma objeção, não tenho nenhuma colocação a fazer. Nós temos um jurídico e me parece que haverá uma condição de você recorrer dessa punição. E os meninos do Lincoln em especial? O Lincoln está como todos os demais, ele está procurando o seu espaço. Então é uma briga praticamente meninos contra meninos, né? O titular da posição hoje é o Viseu, que tem uma preferência, sim. Então eles dependem disso aí que estão mostrando. Eu coloco dentro do campo e eu dependo dessa resposta dele para tentar valorizar, para tentar amanhã depois não ter dúvida de ter uma continuidade. Então eu tenho um grupo e vamos usar o grupo da melhor maneira possível. Eu talvez leve o Viseu para o clássico. Então eu tenho um outro jogador que eu estou pensando. Eu vou levar mais um que eu acho importante, ter um pouquinho mais de pensar naquele meio. Então eu não estou fazendo as poucas coisas e tem que pesar bem justamente pelas 3 modificações, que eu tenho 3 mudanças só. Tem alguns jogadores que não aguentam o ritmo de 90 minutos, desses que nós estamos atuando. É o caso do Rômulo, já tirei preocupado, é o caso do Paquetá. Então, alguns, se eu ingressar mais 2 ou 3, que existe essa necessidade, esses jogadores vão ter que terminar o jogo, o clássico, no sacrifício, correndo algum tipo de risco. Vamos pesar bem, essa é o início da nossa proposta, eu acho que vai ser aquilo que nós vamos fazer no sábado contra o Vasco. Oi, Paulo, boa noite. Você está falando de garotos, da formação do time. Eu queria saber, a tua zaga, tudo bem, está no começo do campeonato e no primeiro jogo foi composta só de garotos, mas você está encorpando, ainda não sofreu gol nesse campeonato. E os 2, que ainda são meninos, né? Hoje jogaram 3 garotos, o goleiro mais o Tuller com o Léo Duarte, me parece que eles estão saindo muito bem. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse sistema defensivo, principalmente dos garotos, até porque você tem mais 4, né? O Juan, Hever, Rodolfo e o Vaz também no elenco. E queria saber sobre hoje uma negativa, que o Wallace, que era um jogador que o Flamengo está tentando, não vai vir mais. Se você está bem, você está satisfeito com os jogadores para essa função que o Flamengo está tentando trazer também? Nós temos a preocupação. Eu esperei algum tempo até que o Romo demonstrasse uma capacidade física para poder colocar. Chegou esse dia, foi hoje. Então existe aquela preocupação, sim, pelo fato do Cuejar não poder jogar os 2 primeiros jogos. Mas temos que tratar de compor da melhor maneira possível. O Flamengo é um time grande, sempre vai estar observando. E vamos tentar resolver a nossa maneira. O Romo me deu uma resposta hoje boa, e se for necessário você reforçar aquele meio, nós vamos reforçar, é óbvio. Vamos ver, temos mais um pouquinho de tempo para fazer esse tipo de observação, não somente em cima dos 2 meninos da zaga que você está me pedindo, que saíram muito bem, mas dentro de um todo. E vamos encontrar soluções dentro do próprio elenco que nós temos. Carpegiani, boa noite.
Bom, o Vitor Gabriel hoje já esteve relacionado no banco de reservas, ele teve uma participação excelente na Copa São Paulo. O Jean Lucas também tem se firmado como titular. Como você vê essa safra da divisão de base do Flamengo que chega às suas mãos nesse teu primeiro momento e uma análise desses 3 primeiros jogos, de observações que você teve à frente do Flamengo, já esquentando esse clima para o jogo contra o Vasco no próximo sábado? Bom, nós temos que ter muito cuidado na hora de eu te responder essa tua pergunta, porque o ideal no futebol é você mesclar uma equipe, e se o menino está pedindo espaço, está sobrando, ele vai ter condições de ser efetivo. Nós temos muitas competições paralelas, então vou ter que usar muita gente. Eu acho que nós temos que valorizar o menino. Se você tem 2 ou 3 meninos numa determinada posição dentro do clube do Flamengo, se você buscar, você acaba tirando o espaço do menino. Então acho que isso está sendo muito consciente, a direção está muito precisa na hora de buscar. Não adianta você trazer para compor o grupo. Compor o grupo eu não quero. Compor o grupo são os meninos que estão aí para tentar ganhar espaço. O futebol é sempre uma renovação constante. Eu concordo nisso. Todos nós tivemos um início. Então esse é o trabalho que está sendo feito dentro do Flamengo. Pô. Com calma, com tranquilidade, para exatamente trazer pontualmente aquilo que nós necessitamos. Caso contrário, nós não conseguirmos. Os garotos estão aí mesmo, né, tio? Boa noite, Carpegiani. Falando sobre os meninos, eu queria que você avaliasse a atuação do Ronaldo, que foi mais uma vez, para mim, foi muito bem de novo. Um jogador que vem pedindo passagem ali. E a situação do camisa 9, você falou que hoje o Viseu é o titular da posição. O Flamengo ainda busca um camisa 9 no mercado, ainda não sei, já chegou até você essa proposta da Udinese, o interesse da Udinese no próprio Viseu, está uma posição que está meio carente ali no Flamengo, né? É uma posição que, para você improvisar, você tem que mudar todo um sistema, ou de acordo com como tu vai jogar, a satisfazer justamente aquela posição que indiscutivelmente é tão importante, na minha opinião, no futebol, que é a posição do centroavante. Eu estou tranquilo hoje, digo para vocês, eu também soube que existe, pelo simples fato do Viseu ser um bom jogador, existe essa proposta, mas depois poderá aparecer ou não. Com relação à procura de outros nomes, eu acho normal. O Flamengo sempre é um clube grande. Eu acho que está sempre, quando aparece o grande jogador, poderá trazer ou não. Eu acho que você tem que dar a oportunidade aos meninos. E eu estou satisfeito com o Viseu e com os meninos que eu tenho no momento. Se aparecer a pontual, aquela, tem Guerreiro também. Nós temos o grande jogador, o Guerreiro, que é uma questão de tempo. Eu acho que vai se fazer justiça nesse caso aí. Então, é aquilo que eu digo, você tem o Guerreiro, que é um nome que satisfaz. Você tem que ter a meninada. Você não tem que trazer um outro jogador para ser o segunda opção. Eu acho que esse é o pensamento que tem que se trabalhar dentro do futebol. Carpegiani, vai lá. Ronaldo. Não, sobre o Ronaldo, que eu tinha pedido só uma avaliação dele. Eu acho que ele está progredindo. O Ronaldo, ele, pelo fato de também ser um volante, algum tempo ele jogou ali, bastante tempo. Hoje está sendo colocado na meia. Insisto muito com ele que ele tem que ter a iniciativa também de ter a chegada, de criar o grande lance, municiar aquele lado esquerdo todo. Está se esforçando e tem tido progresso, tem nos ajudado muito aí dentro do nosso time, nessas vitórias que temos tido. Carpegiani, te peço desculpa para te fazer recordar um pouquinho 2 partidas contra o Vasco, né, já que a gente tem o clássico aí, a gente fala muito, né, durante a semana sobre isso, então a gente também recorda. Queria que você recordasse 2 em especial, um em 81, entre a Libertadores e o Mundial, aquela campeonato carioca, né, que o Flamengo conquistou, mas também teve aquele de 2000, aquele 5-1 na final da Taça Guanabara, que você acabou saindo, né, do comando do Flamengo. Queria, por favor, que você pudesse relembrar o tamanho da importância, né, de jogos como esses 2, por exemplo, contra o Vasco.
Sim, são sempre importantes. Nós estamos no início de temporada, vamos enfrentar uma equipe que tem 10 dias mais de preparação, nós com alguma dificuldade, mas vamos tentar nos impor. É um jogo sempre especial. Nós tivemos duas, três decisões, fatalmente você não era nascido. Tudo que eu disser aqui vai valer. Nós tivemos 2 ou 3 jogos, isso coincidiu com a morte do falecido Coutinho. Nós tentamos, isso foi num sábado, jogo no domingo, tentou-se a transferência, o Vasco não aceitou, nós tivemos jogar, perdemos o jogo 1-0. Jogamos na quarta-feira, uma chuva, aos 40 minutos, a bola parou numa poça, 40 minutos do segundo tempo. Não sei se tem alguma prova aqui que me ajuda. A bola caiu, a bola na poça e o Dinamite fez o gol, segundo jogo. E o terceiro jogo nós ganhamos 2-1, 2-1 e fomos, naquela época nós tínhamos um grande time, conseguimos formar, fomos campeões. Com relação ao 5-1, eu me recordo bem até hoje de que eu não tinha o lateral esquerdo, meu lateral esquerdo era Tirson, e ele foi convocado. Vanderlei Luxemburgo era o treinador, e nós, a seleção não ia jogar, fez um treinamento no sábado no Maracanã, e nós procurando conversar com o Vanderlei para que ele liberasse o Tirson, nós não conseguimos de forma nenhuma fazer o contato com o Vanderlei que pudesse haver essa liberação para jogar. Ali foi improvisado. Me ajuda? Não. Luiz Alberto. Foi colocado ali. Nós fizemos o primeiro gol, ganhávamos 1-0 e teve a expulsão do Luiz Alberto. Logo depois, 15 minutos de jogo, tivemos a expulsão. E aí tivemos muita dificuldade. Eu tive que trazer o Mendes para trás. E aí tivemos muita dificuldade. Foi uma sucessão. O Vasco tinha um muito bom time e terminou o primeiro tempo 2-1 e depois foi uma sucessão normal, você jogando com 1 a menos. Mas realmente nós não tínhamos quem substituir aquele lado esquerdo ali. Era o Tirso estava na seleção e perdemos o jogo por ter um homem a menos e a capacidade do Vasco naquela época também era muito boa e venceu o jogo. Obrigado, pessoal. Boa noite.